Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem mais uma noite de apresentações da segunda jornada Interligas da FUNEP. Hoje, com a apresentação da Liga de Trauma e Cirurgia. Eu sou o Ricardo Purini e sou presidente da Liga. Infelizmente, por problemas técnicos, a nossa apresentação hoje não está sendo online, ela será gravada e disponibilizada posteriormente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, também aos organizadores e aos apoiadores e patrocinadores do nosso evento, e especialmente ao Dr. Marcos Vinícius pela disponibilidade e participação conosco hoje. Eu passo agora a palavra para a Ana Laura, nossa diretora de plantões. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Ana Laura de Oliveira, sou graduanda do 5º período de Medicina da FUNEP e diretora de plantões da nossa Liga de Trauma e Cirurgia. Bom, o intuito da Liga é ampliar o nosso conhecimento sobre os possíveis traumas que nós encontramos em nossa jornada médica, nos preparando e nos dando a oportunidade de participar de cirurgias onde vamos nos deparar com casos reais que vão contribuir tanto para a nossa postura médica quanto para adquirirmos experiências práticas na área do trauma. Portanto, agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora de extensão, Sofia. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, com muito prazer, eu vim apresentar aqui o Dr. Marcos, que todos nós já conhecemos, nosso professor querido. Dr. Marcos vai apresentar hoje sobre o tema Panorama Atual dos Serviços de Residência Médica em Cirurgia Geral. O Dr. Marcos é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em 2010. Ele concluiu a residência médica em Cirurgia Geral pela mesma Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em 2014, e realizou a especialização em Cirurgia do Aparelho Digestivo pela Unicamp, em 2016. Então, hoje vai ser apresentado esse tema sobre residência, para que a gente possa fazer uma melhor escolha quanto às nossas especializações e também para que a gente tenha conhecimento de como é adentrar nesse caminho da cirurgia geral que todos nós gostamos aqui na Liga Acadêmica de Trauma e Cirurgia. Então, eu desejo a todos nós uma boa palestra. A palestra está sendo gravada. Ao final da palestra, a gente vai tirar as dúvidas, e agora é com o Dr. Marcos. Muito obrigada, viu? Boa noite agora para todos, oficialmente. Primeiramente, eu queria agradecer, ao carinho de vocês e ao respeito ao trabalho. Quando foi proposto fazer essa aula, na verdade, eu não programei como uma aula, eu programei como, na verdade, um bate-papo. Então, eu deixo os microfones abertos para perguntas durante a aula e vou passar para vocês a visão de alguém que já está aí no mercado, não vou precisar mentir, 10 anos, porque, né, a nossa colega contou aqui todo o meu rolê de anos e anos, não dá nem para eu fingir a minha idade aqui, né, dá para saber que eu comecei bem cedo. Não comecei cedo, não, eu comecei tarde, mas eu já estou bem velho, na verdade. O objetivo dessa nossa palestra é tentar passar para vocês, de uma forma bem leve, bem, não é descontraída não, mas bem leve, na verdade, como se chega nessas condições de cirurgia, o que é um cirurgião, como mais ou menos são os protocolos e os serviços de residência médica em cirurgia geral, né? E o objetivo final dessa palestra é fazer todos desistirem dessa loucura de serem cirurgiões, né? E, na verdade, entenderem que a vida é mais que isso, né? Não fazerem essa cagada, né? Senão vocês vão chegar aos 40 anos dando aula na FUNEP, né? De patologia para sobreviver, tá bom? Brincadeiras. Vamos lá, então. Pessoal, antes de começar a falar da residência médica, eu queria falar para vocês o que é ser o cirurgião, né? Então, antes de mais nada, o cirurgião ele é visto dentro do meio médico, né? Dentro do ambiente hospitalar como um especialista. Então, cabe a gente se comportar como tal. Eu não tenho como um cirurgião, eu não tenho como
colocar numa situação de falar, olha, eu não sei isso, ou eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer, ou eu não posso me permitir não ter conhecimento dentro das minhas áreas de atuação. Então, eu sou obrigado a estar em constante atualização, em constante estudo, tá? E me preparando cada vez mais. Por quê? Porque quando você chega como um cirurgião no hospital, os médicos daquele local, eles vão olhar para você e vão te perguntar, doutor, o que eu faço com essa dor na barriga? Doutor, o que é esse exame aqui? Doutor, eu estou com um paciente que não faz cocô faz 5 dias. Isso é normal? É constipação? Ou isso daí é algum problema obstrutivo no abdômen que o senhor precisa? Então, nós somos bombardeados continuamente com perguntas e dúvidas dos nossos colegas clínicos gerais ou colegas de outras especialidades que não têm um certo contato com a gente. Então, quando a gente fala um cirurgião de um hospital ou até mesmo um ginecologista ou obstetra, as pessoas elas olham para você e elas exigem de você uma responsabilidade de saber resolver um problema, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você se sente meio tipo, o cara, né? É meio foda, tal. O lado ruim é que o tempo todo você se depara e é bombardeado com uma série de trabalhos e de solicitações de pareceres médicos que a gente comenta, né? Que às vezes acaba te sobrecarregando dentro do seu serviço, do teu trabalho, do teu serviço. Então, assim, muitas das vezes o cirurgião ele é visto no hospital, principalmente os mais antigos, como o cara mal-humorado, o cara grosso, o cara que não, nossa, eu pedi uma avaliação e, nossa, porque pra gente, às vezes, a informação e a resposta tá tão na cara que qualquer médico deveria fazer e a gente fica naquela situação de eu estou sobrecarregado e estou sendo obrigado a ir lá ver uma coisa que é tão simples de se resolver, mas que eles me pedem o tempo todo. E me pedem por quê? Porque eu existo. Se não existisse o cirurgião, muitas coisas o médico clínico geral ia ter que se virar, rebolar e resolver. Mas ele tem o cirurgião. Então ele se respalda com essa informação. E a gente tem que aprender que a gente é visto no hospital como um especialista. Então você tem que se dar e se permitir a aceitar isso daí com um sorriso no rosto, senão você fica o cara mais mal falado do hospital. E isso acontece muito dentro das especialidades, né? Os especialistas são muito mal vistos porque parece que está sempre de mau humor, mas é por essa necessidade contínua. Eu tenho até uma história engraçada, porque foi assim, uma semana antes aconteceu eu estava de plantão, sobre aviso, estava na quarta cirurgia do dia, eram 10 horas da noite, né, aqui na Santa Casa de Araçatuba, e doido para ir embora, para tomar um banho para minha casa, a médica do pronto-socorro me liga, uma recém-formada, me liga porque havia uma paciente que ela achava que tinha um pneumotórax traumático. A paciente tinha sofrido um acidente, ela viu o raio-x, ficou na dúvida e achava. Bem, eu tinha duas opções, minha colega. Eu passo aí daqui a pouquinho, dou uma olhada no raio-x, dou uma olhada, examino o paciente, e se tiver um pneumotórax, eu dreno. Mas não foi bem isso que eu fiz, né? A minha conduta foi, a senhora é médica, tá dando plantão no pronto-socorro e não sabe ver um raio-x. Essa foi a minha primeira pergunta. Aí ela já gaguejou. Aí eu já mandei. Outra coisa, se a senhora tem dúvida, drena. A senhora é médica e como qualquer outro médico deveria saber drenar um tórax. Aí ela gaguejou 3 vezes e começou a chorar no telefone. Aí eu desci, pedi desculpa, resolvi o que eu tinha que fazer, saí meia-noite.
E aí eu falei, não, eu preciso me controlar mais essa canseira. Parece que na semana seguinte se repete a conversa, mas uma outra médica que me liga. Doutor, tem um pacientinho aqui que pipipipipi, um caso super simples também, bem mais simples que esse, na verdade. Eu respirei fundo, dei uma puta de uma aula, como se eu estivesse dando aula para vocês, com toda aquela educação, carinho e amor. Desci, fiz o negócio e tal. No dia seguinte, o diretor-geral do hospital daqui da Santa Casa de Araçatuba me liga, eu falei, pronto, mais um problema, né? Para me agradecer, para me dizer que queria me parabenizar pelo atendimento de ontem, porque a médica que estava dando plantão era sobrinha dele, e eu não sabia. Imagina se eu sou grosso daquele jeito, eu tô fodido, né? Perdia meu emprego aqui na Santa Casa de Araçatuba. E que ela me agradeceu, disse para ele que nunca tinha visto um cirurgião tão educado, que tinha sido tão bacana, que não sei o quê. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês aqui é que quando você se responsabiliza dentro de um hospital como ser o cirurgião, você tem que saber se portar como cirurgião lá dentro. Você não pode querer se comparar com médicos que são recém-formados, com colegas que não fizeram a sua especialização, que não se especializaram. Então, sim, você tem que aceitar a quantidade de pareceres médicos, mesmo que isso se considere extremamente penoso, cansativo, e tem que se portar que você tem conhecimento e para você aquilo é fácil, porque você estudou aquilo. Então, sim, você tem que se portar como um especialista um pouquinho mais diferenciado dentro do grupo, tá? E para que você seja esse médico diferenciado, não é porque você é fodástico, porque você é o fodão, mas porque você realmente teve uma formação sólida. Você estudou para aquilo, ou está estudando para aquilo. Então é importante a gente ter essa noção de que o cirurgião não é o cara que vai lá e corta brilhantemente para o sangramento e salva vidas. Ele é um cara que ele precisa ter o conhecimento de causa. Saber cortar e costurar, qualquer macaco aprende. O problema é quando saber que tem que cortar e quando não tem que cortar. Então, quando a gente se forma como cirurgião, a clínica cirúrgica ser mais clínico do que cirurgião faz de você um profissional muito mais completo, muito melhor do que o cara que vai lá e só sabe cortar brilhantemente, costurar brilhantemente, operar, tirar um fígado e colocar outro em menos de 4 horas. Então, assim, o tempo de fazer cirurgia, todo cirurgião quer ser, tipo, rápido, é igual um ginecologista. Você perguntar para um ginecologista, principalmente um obstetra, qual é o rolê deles, a alegria deles na residência médica é qual o tempo que eu consigo tirar uma criança numa cesárea? Nossa, eu consegui tirar uma criança numa cesárea em 15 minutos. Nossa, eu estou melhor, eu tirei em 10 minutos. Ok, mas qual a indicação da cesárea? Qual é a indicação de eu operar esse paciente hoje, 11 horas da noite, porque não tem como esperar, ou interná-lo, deixar de jejum, pedir exames pré-operatórios, hidratar, entrar com antibiótico terapia e operar ele em melhores condições amanhã. Mas, doutor, eu queria tanto operar hoje, eu tô com sangue nos olhos, eu tô com hemoftalmia, né, de desespero de operar, eu quero operar. Ok. Mas qual o benefício que você vai trazer para o teu paciente desidratado, séptico, indo para a mesa de cirurgia hoje e amanhã em melhores condições hidroeletrolíticas e de correções de eletrólitos? Então, esse padrão de compreender e também não atrasar uma cirurgia, isso exige da gente uma formação sólida, que não se baseia simples e puramente como técnicas cirúrgicas. Saber o que operar, o que cortar e o que costurar, mas também ter uma noção de clínica cirúrgica, saber das patologias cirúrgicas, ter um conhecimento apurado de anatomia, um conhecimento apurado de semiologia, de exame, tá? De examinar o teu paciente, de compreender as semiológicas, as alterações no exame, né? No examinar o teu paciente. Então, é muito importante essa integração, esse conhecimento, né? Então, quando eu falo para vocês lá na patologia
que vocês precisam decorar as doenças, compreender as doenças, mas não decorar doença por doença, porque nem eu decorei doença por doença. Mas conseguir olhar para o meu paciente, examinar ele, imaginar anatomicamente o que tem naqueles órgãos, tá? Que órgão que tem naquele lugar, e juntar um com o outro, pensar numa gama de doenças e nas fisiopatologias dessas doenças que vão fazer eu pensar em que tipo de cirurgia eu vou fazer. Então, não adianta eu chegar lá pro cirurgião e falar assim, ó, não vai chegar o teu paciente e falar assim, oi, doutor, tudo bem? Eu estou aqui, eu vim pro senhor me operar porque eu tenho uma colecistite aguda. Não. Ela vai chegar para você com uma dor na região do hipocôndrio direito. Mas que dor? Uma dor enfacada? Se for uma dor enfacada, possivelmente é muscular. A senhora faz crossfit? Comecei essa semana, doutor. Pulei pra caramba na caixa lá e fiz um negócio numa corda. Ah, então a senhora está com uma dor muscular. Possivelmente a senhora fez um estiramento aqui da musculatura intercostal à direita. Por isso. Doutor, não, a minha dor, ela é uma dor enjoada. Ah, essa dor, ela é enjoada aqui no abdômen e ela para aqui só na parte do hipocôndrio direito? Não, doutor. Ela vem aqui do hipocôndrio direito, ela desce aqui para o meio da barriga, ela vai por outro lado, ela caminha. Ela está aqui agora, mas ela começou em outros lugares, na verdade. Ah, era generalizada? A senhora está indo ao banheiro? Não, tô, doutor, ao contrário, fui demais até. Eu tô tendo diarreia faz 5 dias. Diarreia 5 dias com dor abdominal difusa até agora no hipocôndrio direito, isso pode ser intestino, porque nessa região passa o seu cólon, e o cólon é fixo aqui. Então pode ser uma colite, tá? Por uma infecção. Não, doutor, é uma dor só aqui, começou aqui e não para e fica só aqui. Ah, então tá bom. Vamos dar uma examinada. A senhora tem dor quando eu aperto e solto? Não, não dói. A senhora tem dor quando eu peço para a senhora respirar? Não. E ela não para a respiração. Poxa, ela tem sinal de Murphy negativo. Então, isso é semiologia. Até agora eu não falei de colecistite aguda. Pô, a dor dela é específica, somente aqui no hipocôndrio direito. Então, ela tem um processo de inflamação do hipocôndrio direito. Ela tem mais alguma alteração? A sua dor migra? Doutor, de vez em quando a minha dor migra ou para aqui, para a boca do estômago, ou para as costas. Poxa vida, eu tenho que pensar, então, em patologias que têm esse padrão de dor. Aí entra a patologia, mas, na verdade, a clínica cirúrgica. Poxa, esse padrão de dor é típico de colecistite aguda ou de pancreatite aguda. Bem, mas eu aprendi em patologia que a pancreatite aguda, a principal causa é ou alcoolismo ou é biliar, ou pedra na vesícula, que é uma colelitíase, a pedra na vesícula. Ah, então tá bom. Então vamos fazer exames. E assim por diante. A gente começa a pensar. E aí sim a gente vai partir para a nossa propedêutica, para a nossa indicação clínica. Aí eu avalio, peço os exames, vejo os sinais clínicos. Bem, a senhora tem uma pedra na vesícula que está inflamando a vesícula da senhora. E essa inflamação, ela está localizada. Como já tem mais de 2 dias que a senhora está assim, a nossa indicação é internar a senhora, entrar com antibiótico, diminuir um pouco o processo inflamatório para programar uma cirurgia da senhora em melhores condições, correndo menos riscos de complicação. Ok. Olha, a senhora está com sinais de septicemia, com vesícula enfisematosa. A gente considera isso uma emergência. Apesar da senhora estar extremamente grave, se eu não tirar essa vesícula da senhora agora, a senhora tem risco de complicação. Então, a senhora não tem como esperar uma semana para operar. A senhora tem que operar hoje. Então, a indicação da cirurgia, o que causa, o como tratar, como fazer, não é só simplesmente saber colecistite aguda, opera, abre, racha paciente. Não. Tem todo um conhecimento que vocês estão adquirindo desde o primeiro semestre da faculdade e que vão sendo, aos poucos, empregados, colocados no dia a dia na prática.
É óbvio que tudo que vocês viram em anatomia, nós vamos esquecer 80% lá na frente. O cirurgião ainda lembra mais do que o clínico, porque o cirurgião ainda tem que abrir a barriga, tem que abrir o tórax, tem que abrir a perna, tem que abrir a cabeça, o pescoço. Então ele tem que saber meio que um pouco de anatomia, senão ele faz cagada. Mas o clínico não lembra mais muita coisa de anatomia. Em compensação, muito cirurgião esquece de patologia e esquece de semiologia, principalmente quando não é da área dele. E aí ele se torna mais um operador, mais um carniceiro, mais um que só opera. E ele deixa de ser cirurgião. Ele realmente deixa de ser médico, tá? Então, é nesse momento que a gente precisa entender que alguns conhecimentos, e não tudo que a gente passa, vão ser necessários e vão ser empregados. Então, uma das coisas que eu sempre comento, que eu digo isso desde o começo, é sempre uma tendência de todos os professores das áreas básicas de tentar mostrar, de tentar deixar de uma forma mais palatável para o aluno do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto semestre, são esses 2 primeiros anos, pouco clínicos, que existe uma explicação, um motivo para eu estar ensinando aquilo, um motivo para ele estar tendo aquela aula, um motivo para ele estar tendo aquele conhecimento. Que é óbvio que daquela forma extremamente específica, extremamente metódica, né, dentro daquele conteúdo, nem tudo vai ser empregado, mas tem um motivo de eu estar ensinando aquilo ali. Então isso cria, pelo menos, uma tentativa de vocês darem valor, né? Hoje, eu sou muito sincero. Você sabe o que eu estou dando para os meus R1s, R1 da cirurgia, cara que formou quinto, sexto ano? Eu estou ensinando eles como fazer uma boa anamnese na cirurgia, como examinar o paciente em cirurgia, porque eles não sabem examinar, porque eles não sabem escrever no prontuário uma história que fique de uma forma concisa, mas que tenha pé e cabeça. Porque senão vira uma bagunça o prontuário do paciente, por incrível que pareça. Então, a gente precisa ser um pouco completo. E o completo é entender que, por mais que eu odeie, por mais que eu tenha ódio mortal, por mais que eu tenha vontade de gorfar nessa aula, eu preciso saber disso para poder ser isso. Ok? Bem, e aí, onde que eu vou atuar? Quais são os cenários de atuação? Porque vocês acham que cirurgião vive só no centro cirúrgico. Não. Os cenários de atuação são os mais diversos. Nós temos desde serviços não hospitalares, que são os consultórios e os ambulatórios, tá? Onde nós realizamos muito mais clínica cirúrgica do que cirurgias, óbvio, especificamente. Muitos dos nossos pacientes apresentam patologias cujo tratamento pode ser cirúrgico, mas na sua grande maioria, ele tem, numa fase inicial, tratamento clínico. Como nós, cirurgiões, que acabamos no final, numa gravidade, numa fase mais final, ou numa fase mais avançada da doença, tendo que tratar esse paciente, nas suas fases iniciais, nós também recebemos a responsabilidade de cuidar deles. Então, é o ódio de todo residente de cirurgia. O residente de cirurgia chega com um bisturi na mão, com uma luva e pergunta, onde eu corto? E aí eu falo, já para o ambulatório, vai tocar lá a ficha de 150 pacientes a tarde toda, nós temos que acabar. E ele atende, gastrite, 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 dá omeprazol, 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 e ele fala, caralho, eu estou fazendo cirurgia, estou tratando de omeprazol, fazendo ambulatório clínico? Sim. Por quê? Porque muitas das vezes o que ele acha que é gastrite, a doença do refluxo, e a gente até teve uma aula sobre isso, né? O pessoal da T1, nós comentamos até casos de família, um dos alunos falou que teve uma esofagite grau B de Los Angeles, e aí tinha uma hernia de hiato incipiente, eu até comentei, disse, numa fase inicial o tratamento é clínico, numa fase mais tardia vai precisar de cirurgia, pode ser que precise cirúrgico. Mas esse paciente, ele vai no seu consultório, ele vai passar no seu ambulatório. O que é o ambulatório? O ambulatório é uma clínica que trata de forma, né, faz a parte da clínica cirúrgica, onde você atende os pacientes, e que nós estamos falando do sistema público de saúde.
Os ambulatórios, eles são, no Brasil, quase que exclusivamente, tá? Os consultórios públicos. É como se eu tivesse um consultório, mas eu desse essas consultas clínicas cirúrgicas, para pacientes, né, do SUS, do Sistema Público de Saúde. Porém, hoje, os convênios, percebendo uma necessidade de demanda, né, maior, eles estão criando os ambulatórios de especialidades. Então, o que eles fazem? Eles pegam médicos recém-formados de especialidades X, por exemplo, clínico geral, endocrinologista, cirurgião geral e tudo. Médicos que estão entrando nesse convênio, que não tem muito ainda nome, e ele vai ter que competir com outro cirurgião que já tem nome na cidade, ele coloca esse cirurgião para atender no ambulatório do convênio. E ele fica lá meio que de plantão. Então, as agendas para marcar com esse cirurgião, com esse cardiologista, com esse especialista, é muito mais rápida do que para marcar comigo lá no meu consultório particular, pelo convênio, pelo plano, certo? Qual a diferença? O plano paga para mim tantos reais e paga para esse cara 30, 40 reais a menos pela consulta. Ou seja, os planos de saúde têm uma economia, têm um certo lucrinho com os médicos mais novos que se submetem a esse tipo de serviço para poder ganhar nome dentro do convênio. Porque aí o médico, ele começa ali, ele vai ganhando nome na cidade, ou vai operando, vai tratando. 3, 4, 5 anos depois, ele abre o consultório dele e ele atende pelo convênio, só que agora no consultório. A consulta dele é o convênio que paga, só que agora ele ganha mais por essa consulta no convênio. Então, existe hoje já os ambulatórios de especialidades. E as clínicas também, os consultórios, os próprios médicos mais novos, que querem ganhar um pouquinho mais do que esses ambulatórios de convênio e ainda não tem, por exemplo, um cacife para um investimento numa clínica sua, eles podem atender em clínicas populares, que é algo mais recente. Nós temos aí de uns 5 anos para cá que elas começaram realmente a ter importância, principalmente na nossa região, mas em São Paulo já existe algumas, na verdade, há quase uns 14, 15 anos eu já ouvia falar em clínica popular lá, que funciona da seguinte forma: no meu consultório particular, eu atendo por R$400 a consulta, R$300 a consulta. Só que quem paga isso é o meu paciente particular. Na clínica popular, eu ganho R$100 a consulta. E o convênio cobra, e a clínica popular cobra da pessoa, no particular, R$150. Então, imagina, eu vou no Dr. Marcos cirurgião por R$400, ou eu vou no outro, eu não tenho convênio, ou eu vou esperar no SUS até eu morrer, ou eu vou nessa clínica popular e pago só 150 e sou atendido por um cirurgião lá dessa clínica popular. E acaba tendo essa disponibilidade maior. Isso tudo foi se existindo, tanto os ambulatórios de convênio como as próprias clínicas populares, pela insuficiência que o sistema público de saúde hoje não permite os pacientes fazerem esse tipo de cirurgia, tá? Então, olha só para vocês saberem, o Dr. Marcos, como eu disse para vocês, eu não sou muito padrão. Eu tenho uma clínica minha lá em Penápolis, aí em Penápolis, é minha, tal, a minha consulta é bem maior. E eu atendo uma manhã por semana, aqui em Araçatuba, numa clínica popular de um amigo meu. Eu ganho, tipo, 1/4 do valor que eu ganho na minha consulta particular lá. E um pouquinho mais do que eu ganho fazendo Unimed, ok? Então, não é tão ruim assim. Só que eu só atendo meia-manhã, porque eu não vou sair do meu consultório particular, né? Por isso. Aqui em Araçatuba, fazendo o meu nome, e, na verdade, meu objetivo não é fazer nome para um dia ter consultório particular aqui, não. Porque eu não tenho nem espaço mais na minha agenda para isso. E eu gosto de trabalhar no sistema público de saúde, ainda mais envolvido com educação, né? As especialidades. Então, eu acabo... Espera só um momentinho, gente. Eu vou precisar sair rapidinho.
tá? Só uma coisa. Perdão, é 2 minutos. Pessoal, me perdoa, tá? Eu tive que sair um pouquinho, tive que resolver um probleminha aqui em casa. Voltando, tá? Vamos lá. Bem, então, como eu estava falando para vocês, o ambulatório e o consultório, eles são áreas de atuação do nosso dia a dia, né? E hoje a gente tem todo esse outro esquema que a gente tem que pensar em mercado de trabalho. Então, no meu caso, eu não faço para ganhar nome, eu faço porque, na verdade, como Araçatuba, eu só trabalho no SUS, e muitos dos meus pacientes no SUS estão, assim, nas filas de espera, e a gente não consegue, pela demanda e tudo mais, eles me pediram e começaram a ir comigo para eu operar eles lá em Penápolis. Então, eu comecei a fazer particular esses pacientes lá em Penápolis. Como a cidade de Penápolis, para eles, é muito mais difícil, eu optei por entrar por essa clínica, então eu atendo e faço as cirurgias particulares desses pacientes que estão na fila esperando e que não querem aguardar essa fila, né, por aqui, tá? Então, é uma coisa minha. Mas, oficialmente, como que funciona? Oficialmente, quem trabalha em SUS quem trabalha em SUS é obrigado a trabalhar em ambulatório. E quem trabalha em convênios opta normalmente por ficar só em consultório, porém,
existe já essa possibilidade de fazer os ambulatórios dos convênios, que é uma forma de você ir ganhando nome na cidade, tá? E quem não atende nem SUS e nem convênio, acaba fazendo só os consultórios particulares, o que é muito difícil, tá? Eu não conheço ninguém que inicia a sua carreira trabalhando só no particular, no privado. Ele trabalha inicialmente sempre em associação com convênios e SUS. Então, hoje, o médico, ele é meio que, o cirurgião, ele opta por usar esses 3 serviços, esse cenário de atuação. E por incrível que pareça, esse é o nosso dia a dia. Ou seja, quem acha que vai ser cirurgião e vai viver todos os dias dentro do centro cirúrgico, não é assim que funciona. Nós trabalhamos mais que quase que exclusivamente, né? Vamos por assim, 70% do nosso dia é aqui dentro. É dentro de um ambulatório, é dentro de um consultório, ou dentro de um pronto-socorro, tá? E aí vem os plantões de urgência e emergência de pronto-socorro. Esse é o cenário inicial para qualquer cirurgião, e é o que todo mundo caga de medo. Você começa aqui, porque é uma forma de você entrar nos serviços de saúde mais rápido, né? Nas escalas de plantão dos convênios, dos hospitais particulares, nas escalas de plantão dos hospitais públicos, e você vai ganhando mão, ganhando confiança no teu trabalho. A técnica existe, a especialização você fez, mas agora é você por você. Então, não tem lugar melhor para aprender, na verdade, né, para ganhar confiança do que os plantões de urgência e emergência. São as primeiras dores de barriga, as primeiras caganeira que a gente tem, a primeira apendicite que você faz sozinha, você acha que você está operando, você está tirando fazendo um transplante, de tanto medo que você tem de dar errado. Porque até então, você fazia, mas você tinha o preceptor, você tinha os colegas, você tinha todo um grupo. A partir de agora, não. Você vive, é você por você. Agora, você é o especialista. Agora, aquele cara que está há 50 anos no hospital e trabalha na UTI como chefe da UTI, vai te ligar para você ir lá avaliar um paciente que ele acredita que seja cirúrgico. E é você que dá a resposta final. Então, a partir desse momento, os plantões de urgência e emergência em pronto-socorro cirúrgicos são a porta de entrada para o cirurgião geral, dentro do mercado de trabalho. E é o lugar onde ele realmente adquire a confiança e a prática de atuação. E, óbvio, finalmente, quando você assume a confiança de ser um cirurgião, você assume uma enfermaria, tá? Então, você recebe uma enfermaria, você recebe um grupo de pacientes que vão ser seus, tanto dentro do SUS, do convênio ou do particular, e esse grupo de pacientes são pacientes que necessitavam de um procedimento cirúrgico com certeza. Então, os pacientes que são operados vão ser cuidados por você no pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico. Então, essa é o que vocês mais, durante a graduação, terão contato, tá? Vocês dificilmente farão plantões de pronto-socorro, vocês até estarão no pronto-socorro, verão a nossa fase inicial de atendimentos e tudo mais, mas quando vocês passarem nos estágios cirúrgicos, quando vocês passarem nas especialidades cirúrgicas, quem vocês irão conduzir, quem vocês irão ver, serão aquele paciente que vocês viram internar, viram diagnosticar, ou já vieram com um diagnóstico, estão sendo preparados para irem para uma cirurgia, vão para uma cirurgia, essa cirurgia normalmente programada, eletiva, e depois, a gente chama de eletiva, né, quando a gente faz uma programação para operá-los. Alguns casos a gente faz em caráter de urgência, mas a maioria é em caráter eletivo, e aí a gente transfere esses pacientes novamente para o hospital, para os leitos, onde eles terão os cuidados pós-operatórios iniciais, que são necessários, às vezes, dentro do intra-hospitalar. Então, esses pacientes que vocês terão mais cuidado. Esse é um grupo de pacientes que, principalmente, cirurgiões que estão em serviços grandes, em serviços que são credenciados como hospitais universitários,
acabam tendo cirurgiões que se especializaram e que gastam grande parte do seu tempo dentro dessas enfermarias, dentro desse programa. Então, existem colegas que trabalham somente com isso? Existe cirurgião que, então tem cirurgião então que não precisa ficar fazendo tanto ambulatório, fazendo tanto pronto-socorro? Existe. Existe o cirurgião que ele se programa para fazer as eletivas. Então, ele trabalha no ambulatório quase que de forma específica, apenas já com os pacientes filtrados. É só paciente que ele precisa programar para operar. Ele já programa esse paciente, traz esse paciente para o hospital, opera e trabalha com ele quase que, aí sim, 4 dias da sua semana, às vezes 3, 4 dias da sua semana, exclusivamente cuidando da enfermaria e do centro cirúrgico, tá? E dentro de um centro cirúrgico, ok? Que aí existe uma ideia de que, né, principalmente quem gosta de cirurgia, que o cirurgião é o Deus, o cirurgião é o cara, o cirurgião resolve tudo, o clínico enrola, mas o cirurgião é o que realmente resolve. Essa ideia, ela é uma ideia um pouco falsa, é uma ideia um pouco crítica, porque o que acaba acontecendo é que a maioria das enfermidades, a maioria das doenças, elas não têm tratamento cirúrgico. Não adianta eu querer tratar insuficiência cardíaca, AVC isquêmico, né, alguns quadros de doenças autoimunes, doenças hemolíticas com cirurgia. Isso não existe. Então, o cirurgião, ele tem sim o seu papel dentro das suas áreas de doença, dentro de uma pequena parte das doenças, né? E que ele tem que trabalhar junto, saber que ele tem a capacidade, a necessidade de cuidar disso, de resolver isso, mas ele tem que trabalhar junto com uma série de outras pessoas, outros profissionais. Sozinho, ele não faz nada. Um cirurgião, ele não opera sozinho se ele não tiver um bom anestesista, um bom auxiliar, um bom enfermeiro do seu lado. Ele não faz diagnóstico sozinho se às vezes ele não tiver um bom radiologista que vai ajudar ele. Ele tem que lembrar que muitas das vezes ele está cuidando de um paciente cuja recuperação desse paciente é de extrema importância ter um bom aporte nutricional, ou uma recuperação respiratória e motora, ou até mesmo um trabalho psicológico muito importante. Eu tenho pacientes que operaram de bariátrica e que, a verdade, eles não melhoram da compulsão alimentar. E aí eles estão mutilados, porque eu mutilei ele, eu tirei um pedaço do estômago. O nutricionista está tentando ensinar ele a comer, mas ele é uma pessoa infeliz, porque ele era compulsivo pelo alimento. E agora ele teve que ser suprimido aquilo que tentava trazer o prazer de um problema psíquico que ele tinha. Então, o trabalho com esse paciente é extremamente importante. Um cirurgião que atende um paciente que tem um câncer já avançado, que não foi possível de cura, um câncer de esôfago, na qual ele não consegue deglutir a própria saliva, tudo entala, tudo para. E o único objetivo que ele pode fazer, a única ajuda que ele pode fazer é uma sonda de alimentação, uma gastrostomia aqui. Ele precisa de um nutricionista que ajude esse paciente, ele precisa de um psicólogo que ajude esse paciente a entender que aquilo ali também é uma forma de tratamento, que ele não, apesar dele não ter cura, aquilo ali é para o bem dele, que aquilo ali é para ajudá-lo. Então, esse trabalho em equipe é muito importante, e conhecer e ter essa humildade. Muitos, principalmente dos cirurgiões mais antigos, eles vinham com essa arraigado, né, de uma formação de que eles tinham um platô diferente, que hierarquicamente o cirurgião e o resto. Hoje, a nossa geração e as gerações futuras, a gente trabalha muito no psicológico dos profissionais, desses médicos, para tirar deles essa ideia de que eles são deuses, porque eles não são. Eu não faço nada sozinho. Eu não consigo,
nem fazer um diagnóstico hoje sozinho se eu não tiver um radiologista para me ajudar. Eu não consigo fazer uma videolaparoscopia se o meu anestesista não conseguir me ajudar. Hoje, eu tive que suspender uma cirurgia porque eu tinha todo o material cirúrgico, mas o meu anestesista, a minha anestesista, uma amiga, ela veio e falou, Marcos, nós estamos sem pancurônio, nós estamos sem relaxante muscular, a tua cirurgia é vídeo. Você não vai conseguir um bom relaxamento e ela é gordinha, eu acho que nós não vamos conseguir operar ela decentemente. E chegamos na conclusão que sem a ajuda dela, eu não conseguiria operar. Ou seja, eu não fiz nenhuma cirurgia hoje, da parte da manhã, porque eu preservei uma paciente, né? Porque a minha amiga anestesista me deu todo um aparato aí de conhecimento que estava faltando uma medicação que seria extremamente importante. E ficamos sabendo que no dia anterior, o anestesista não fez isso, porque ele era brigado com o cirurgião, ele foi lá, anestesiou de qualquer jeito, o cirurgião teve que converter, tirar a cirurgia de vídeo e fazer uma cirurgia por corte, porque ele não conseguia operar por vídeo, porque não tinha relaxante. E a gente ficou sabendo só depois, porque aí o hospital contou para nós. Ok? Então, esse trabalho em equipe, essa relação, não de eu sou foda, o resto é o resto, eles são meus funcionários, isso não deve existir. Nós somos colegas de trabalho e todos nós temos que trabalhar junto. Se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue fazer um bom trabalho. Uma das coisas que eu mais tive benefício em serviços pequenos, como o da Santa Casa de Araçatuba e a Santa Casa de Penápolis, foi um trabalho em conjunto com o nutricionista e o psicólogo, tá? Então, eu tive essa ajuda deles, tá? E uma boa relação com a fisioterapia, que me ajuda muito nos meus pós-operatórios. Então, esse trabalho junto é o que faz a gente melhorar. E muito dos meus conhecimentos hoje em nutrição pós-cirúrgica e nutrição oncológica vieram de amigos que são nutricionistas e que me ensinaram. A minha forma de agir em muitos pacientes foi vários toques e dicas dos psicólogos. E alguns palpites e até alguns conhecimentos que eu faço em parte respiratória vieram de conhecimentos que eu aprendi com chefes e professores de fisioterapia. Então, é importante a gente ter essa noção. Nós não somos dono da verdade absoluta, mas o cirurgião tem isso com ele. Então, na formação precisa estar presente essa necessidade de entender que há necessidade de trabalhar em equipe, tá? E é óbvio, as habilidades cirúrgicas, saber operar. A habilidade manual é uma questão de prática. Cada vez que você fizer, quanto mais você fizer, você treinar os nós nas mãos, quanto mais você fizer aprender a dar os nós, os pontos cirúrgicos, quanto mais você treinar as pinças na videolaparoscopia, ou seja, quanto mais você aprender a lidar com aquele material, com aquele instrumental cirúrgico, quanto mais você treinar, melhor você vai ser, tá? Eu era uma porta, eu era horrível. Pegava tudo torto. Eu no internato, fiquei até em dúvida se eu queria mesmo ser cirurgião, porque eu era muito bração, eu era muito ruim, tá? E com o passar do tempo, eu fui praticando. Eu tinha ódio do Yuri, porque o Yuri, tipo, ele olhava, fazia e repetia. Aí ele falava para mim, mas é tão fácil, né? Olha aqui. E eu, com aquela mão, parecendo que eu tinha tido um AVC, e eu não conseguia, né? Mas com o tempo você vai aprimorando, com o tempo você vai melhorando. Então, a habilidade manual, assim como qualquer outra ação motora, vai melhorando com o passar da prática, com o passar do tempo, e quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Então, uma das coisas importantes que eu falo para vocês, assim, das ligas, é sempre tentar fazer esses laboratórios de técnica cirúrgica, é não desmerecer o lavarem as mãos, o pegar no instrumental, em dar o ponto, em fazer os nós cirúrgicos, cortar com a tesoura com as duas mãos, a dar os nós com as duas mãos, ou seja, fazer esse treinamento durante o internato. Ah, doutor, mas eu não vou fazer cirurgia.
eu tô aqui na liga mais mesmo para conseguir certificado, porque o meu objetivo é ser cardiologista. Ok. Se você for cardiologista e trabalhar numa UTI coronariana, você vai ter que passar um monte de acesso central. Você vai ter que passar Shire, se você for nefrologista, para fazer os catéteres de diálise. E aí você vai ter que dar um nó, viu? Esses catéteres vão ser dados nós neles para eles não saírem da pele do paciente. Cadê o seu pequeno habilidade em técnica cirúrgica? Você vai pedir para chamar o cirurgião, você vai chamar o enfermeiro que sabe dar esse nó para você, porque você não consegue dar um pequeno nó básico. Ah, doutor, eu não vou fazer isso nada não, eu vou ser oftalmo, eu nem gosto de trabalhar com gente, eu vou fazer rádio, eu vou ficar dentro da sala só dando exame, ok. Mas você acha que pode ser que dê errado, pode ser que você precise, num começo de carreira, vai ganhar uma graninha, dar uns plantãozinhos. Aí você está lá no pronto-socorro, chega uma criança com a testa talhada, você tem que dar um pontinho ali na testa da criança. E aí? Ah, vou chamar o cirurgião. O cirurgião não vai vir para fazer isso. Então, você precisa ter pelo menos um mínimo de habilidades práticas. E aí, o segundo passo para ter habilidades cirúrgicas é conhecer as técnicas cirúrgicas. E aí é estudo. Né? Saber cortar, como eu disse, qualquer macaco bem treinado aprende e faz. Agora, qual o órgão cortar? Qual a técnica cirúrgica? Isso é muito importante, está relacionado a estudar. Eu não vou lá e, tem que tirar. Eu tenho que saber que para tirar, eu tenho que desvascularizar, cortar tal artéria, tomar cuidado com tal nervo, saber quais são as estruturas que estão ao lado, que são perigosas de serem lesionadas, saber os passos a passos para retirar aquele órgão e não ter complicações de sangramento, hemorragia mais do que o normal, ou lesionar o restante daquele órgão. Então, uma técnica cirúrgica, o passo a passo de como fazer uma apendicectomia, que é isso aqui, o passo a passo de como fazer essa cirurgia é muito importante e está relacionado a estudar. Aí não tem outra coisa. Um é treinar, o outro é estudar. Tem que sentar a bunda numa cadeira, abrir o livro de técnica cirúrgica e ler e estudar. É que eu sou bonzinho, mas assim, quando eu era residente, os meus professores da residência, eles obrigavam que a gente recitasse o passo a passo da cirurgia que a gente queria fazer no dia. Então, amanhã, o Marcos, o R1, Marcos, vai fazer uma herniorrafia inguinal. Está programado uma herniorrafia inguinal. O plantão é deles na escala, amanhã ele não vai fazer a enfermaria, ele não vai fazer o pronto-socorro, ele vai fazer a cirurgia. Então, amanhã, o que eu tinha que fazer na véspera? Porque a gente nunca estuda antes, né? Na véspera, eu sabia que eu tinha que estudar isso. Eu me matava de ler o livro. Por quê? Porque o meu chefe fazia da seguinte forma: Marcos, como que vai ser a cirurgia? Doutor, nós vamos fazer uma incisão paralela ao ligamento inguinal, mais ou menos 1 centímetro, medialmente, na região da pele, na região do ligamento inguinal direito. Vai cortar com bisturi frio a pele e parte do subcutâneo, depois com o cautério, com o bisturi a cautério, por pinça de energia. Nós vamos cortar o subcutâneo, a pela aponeurótica do músculo oblíquo externo, até a identificação do ligamento externo, fazer uma divulsão, romba com o dedo, fazendo o isolamento do ligamento, ou seja, eu sei até hoje descrever uma cirurgia. Por quê? Porque eu tive que aprender a descrever ela antes de operar. Se eu pulasse qualquer passo, ou se eu não soubesse descrevê-la, a cirurgia era do chefe. Eu assistia a cirurgia e não fazia a cirurgia. Eu ficava só auxiliar, ficava olhando, ele fazia a minha cirurgia. Eu, graças a Deus, nunca, porque eu sempre fui nerd, eu sempre fui muito estudar. Eu era ruim de prática, mas eu era bom de estudo. Eu sempre estudei, mas eu vi colega meu que era muito bom, não saber descrever esplenectomia, não saber descrever apendicectomia, e ele falar, então, sai do campo, deixa que eu entro, eu vou fazer, porque eu sei o que eu estou fazendo, e você não, você está simplesmente cortando e ligando o que eu mando você cortar e ligar. Então, a técnica, a habilidade cirúrgica exige essas duas coisas. A maioria só quer treinar isso aqui, e esquece que isso daqui é muito importante. E aí ele vai fazer isso, sabe quando?
lá na R1, lá na boca mesmo do gol. E todo mundo acaba fazendo isso, tá? Então, assim, é importante entender que para ter uma boa habilidade cirúrgica, então é normal você entrar hoje em cirurgia e não ter noção do que a gente está fazendo? Não entende? É normal. Mas é normal você prestar atenção que todos nós, eu, o Francisco, o Luiz Washington, tirando algumas nuances de técnicas, algumas modificações que cada um veio de uma escola diferente, todos nós repetimos passo a passo os mesmos pontos para fazer uma colecistectomia, uma apendicectomia, uma herniorrafia, uma esplenectomia, uma colectomia, que é a retirada do colo. Então, cada uma dessas cirurgias, elas têm suas técnicas, ela tem seus passo a passo, e a gente foi obrigado a aprender. E aí, como que funciona o mercado de trabalho? A gente tem duas opções para começar. Eu me formei e eu quero ser cirurgião. Eu posso eu me formei, fiz cirurgia geral, e aí agora eu estou lá com meu certificadinho de cirurgia geral. Eu sou cirurgião geral, eu tenho duas opções. Ou eu vou para um pronto-socorro, como eu falei para vocês, e dou cara a tapa e começo a tacar-lhe o pau numa emergência, num hospital geral, e aí a gente tem que lembrar que a maioria das vezes, o mercado de trabalho no início, não vai estar os hospitais filés, que tem todos os materiais, que paga direitinho, que paga bem, ou que o plantão é tranquilo. As vagas que sobram normalmente são os piores hospitais, são os Vietnãs. É aqueles hospitais assim, ó, tudo lotado, todo mundo no mesmo lugar, quando você tem que operar aqui, não sei o que tal, chega baleado, chega trauma, chega facada, chega peixeirado, é aquele caos. E você é recém-cirurgião. Até então você operava comigo do lado, agora você opera sozinho. Esse é um dos motivos. Posso começar assim. Ou a grande maioria que faz cirurgia geral vai para uma subespecialidade, com o objetivo de não só adquirir um pouco mais de tempo de experiência, mas também acabar guiando-se para uma única especialidade, ficando mais craque em um único ponto. Ou seja, eu vou fazer só urologia. Então, eu vou mexer só em rim, ureter, bexiga, pênis, essas coisas. Então, eu vou me especializar nisso. Então, ele vai se sentir muito mais confortável, né, em operar, em lidar e trabalhar apenas com aquele tipo de paciente. Ele não vai assumir a responsabilidade de um Vietnã. Vai chegar de tudo, de tiro na cara, a facada no pescoço, a estraçalhamento de abdômen porque passou o caminhão em cima, a uma apendicectomia simples, a uma apendicectomia perfurada, e assim, ou uma apendicite perfurada, ou seja, chega de tudo e um pouco mais. Isso é ótimo para pegar a mão, é ótimo para quem tem sangue nos olhos, mas dá um cagaço do caralho no começo. Então, a maioria, inclusive eu, fizemos subespecialidades. Quem ama isso aqui, normalmente faz subespecialidades que mantém você nisso daqui. Ou seja, aparelho digestivo, cirurgia geral avançada ou cirurgia do trauma, que é o caso do Francisco Vassalouro, tá? E assim, a gente inicia para a residência. E aí, como que é a residência em cirurgia geral? A residência em cirurgia geral, ela é organizada, tá, pelo um regulamento pelo Conselho Nacional de Residência Médica, tá, de 2006. Então, todos os programas, o que você tem que aprender, quais são os objetivos, o que tem que conter no hospital, quais são os tipos de professores que você tem que ter, que são obrigatórios, ou seja, todos os regulamentos são encontrados nessa resolução do CRN número 2. A residência médica, ela até há uns 3 anos atrás, ela só era de 2 anos, e a partir dos 2 anos você já adquiria a especialidade de poder ser cirurgião. Mas hoje, você não pode mais, com 2 anos, exercer a cirurgia, dar plantão de cirurgião, assumir uma enfermaria, assumir um plantão de cirurgião. Hoje, você é obrigado a fazer, no mínimo, uns 3 anos para ter certificado de especialista em cirurgia geral, ok? Então, a residência hoje em cirurgia, ela é para você sair cirurgião geral e começar a dar plantão, fazer isso aqui,
Vietnãzão, tem que fazer 3 anos. Isso segue o modelo do resto do mundo. O Brasil era um dos poucos países que em apenas 2 anos o cara já poderia ser um cirurgião geral. A maioria dos países já eram 3 anos. Na Europa, precisa de 4 anos para você ser cirurgião geral. Você faz 4 anos de cirurgia geral, depois mais os anos a mais para ser especialistas, subespecialistas, tá? Hoje, existe ainda a residência de cirurgia em 2 anos, mas é só para pré-requisito. Você entra nesse programa de residência de 2 anos, sabe que depois de 2 anos você não vai de jeito nenhum assumir tá, a residência, assumir uma enfermaria, mas você vai prestar uma outra prova para fazer uma subespecialidade, ok? Essas subespecialidades a gente vai falar mais para frente. Existe um negócio que chama estágio. O estágio em cirurgia geral, eles não são regulamentados pelo MEC. Então, o Ministério da Educação não emite a certificação de especialista, mas as sociedades dos especialistas emitem. Então, é autorizado, é legal, tá? Então, por exemplo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo porque eu fiz uma residência em cirurgia do aparelho digestivo. E eu sou cirurgião geral, especialista em cirurgia geral, porque eu fiz uma residência em cirurgia geral. Só que eu sou especialista em transplantes apenas emitido certificado, não tem residência de transplantes, tem só estágio de transplantes. Então, eu fiz um estágio em transplantes e eu tenho a especialização em transplantes, mas emitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo, a SBAD. Então, eu tenho 3 especialidades, 2 emitidas pelo MEC e uma emitida pelas sociedades de especialistas, ok? E os estágios são permissíveis. Aqui em Araçatuba, o meu serviço de residência, que eu atuo, que eu trabalho, ele não é certificado pelo MEC, ele é certificado pela, oh meu Deus, Sociedade Brasileira de Cirurgia, pelo CBC, perdão, eu ainda brinco, né, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eu ainda brinco lá com vocês da lesão base celular, ele é emitido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgião. Então, a sociedade máxima, tá, em cirurgia no Brasil é que autorizou essa residência aqui. Ela pode trabalhar os residentes desse serviço podem trabalhar em qualquer lugar como cirurgião geral, em qualquer espaço. Mas ela não é certificado pelo MEC, ele é certificado pelas sociedades especialistas. E as pós-graduações em cirurgia, não vou nem comentar. É algo extremamente recente, o cara sai do 6º ano, faz uns cursos online, vai lá nos laboratórios, corta uns porcos, depois ganha um negocinho que ele pode, ele teve aí um pouco mais de conhecimento do que a galera na geral para trabalhar em cirurgia. Esse cara, ele não pode assumir nenhum serviço público como cirurgião e nenhum serviço de convênio como cirurgião. Se ele quiser operar no particular, ele pode, porque qualquer médico pode. E aí ele se sente um pouco mais confortável porque ele fez a pós-graduação em cirurgia geral. Mas ele não é reconhecido e certificado por nenhum órgão. Ou seja, qualquer processo que ele tiver, ele tem que assumir sozinho. Ele não tem respaldo dos órgãos que controlam as especialidades, ok? Só isso. Não falo muito deles. Na residência de cirurgia geral, o que a gente passa durante os 2 anos? A gente passa nos estágios, né, de enfermaria, normalmente de cirurgia geral, em estágios de ambulatório de cirurgia geral, passamos dentro de um pronto-socorro em cirurgia geral, mas o principal a maioria dos horários, maioria do tempo, a gente passa nas subespecialidades, tá? E nós passamos, então, nas subespecialidades cirúrgicas, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, cirurgia da cabeça e pescoço, coloproctologia, que está dentro de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, transplantes e
passamos, e é obrigatório, medicina intensiva, passar em UTI, ginecologia e mastologia. Os que estão em amarelo, tá? Aos daltônicos, urologia, cirurgia vascular, cirurgia torácica, coloprocto, cirurgia do aparelho digestivo e UTI, esses estágios, eles são obrigatórios. Todos os serviços de residência, para serem credenciados, precisam obrigatoriamente oferecerem esses serviços, esses 6 serviços. Os demais, eles são considerados optativos. Eu não preciso ter. Ou seja, eu não preciso passar em cirurgia plástica, eu não preciso passar em cirurgia pediátrica, eu não preciso passar em cirurgia do cabeça e pescoço, eu não preciso passar em transplantes, oncológica e nem na ginecologia. De todos esses serviços, o único que eu nunca tive foi ginecologia e mastologia. Eu nunca passei no estágio de gineco e masto. Eu vi um pouquinho disso dentro da cirurgia oncológica, mas eu não passei nesse estágio específico, tá? E após eu ter feito os 3 anos de residência em cirurgia geral ou os 2 anos de pré-requisito, eu posso prestar a prova para uma subespecialidade para ter também o título de especialista. E aí eu tenho a cirurgia geral avançada, ou seja, eu faço mais 2 anos de cirurgia só geral e eu posso ter essa especialidade de cirurgião geral. Cirurgia do trauma, que são mais 2 anos. Cirurgia do aparelho digestivo, que são mais 2 anos. São normalmente esses 3 que acabam tocando serviços de cirurgia geral da maioria dos hospitais, tá? Posso fazer cirurgia oncológica, tá? Tenho muitos amigos que fazem porque são cirurgias de grande porte. Quem gosta de operar é um grupo de cirurgiões que tem bastante. Cirurgia cardiovascular, cirurgia pediátrica, né? Cirurgia de cabeça e pescoço, plástica, torácica, uro, mastologia, ou eu posso fazer cirurgia geral e depois sair desse grupo, nunca mais operar na minha vida. Eu posso fazer endoscopia, posso fazer UTI, posso trabalhar com nutrologia, ou seja, não é nutricionista, é nutrologia. Normalmente você vai montar, organizar os protocolos de nutrição parenteral, de nutrição enteral de pacientes dentro do hospital, tá? Ou até mesmo fazer uma especialização somente em transplantes, trabalhar com doador e captação de órgãos, por exemplo, tá ok? E a carga horária da residência médica é uma das coisas que eu gostaria até que as minhas residentes pudessem ter entrado, mas eu acabei até confundindo o horário, ela acabou não tendo como ela estar presente. Mas eu gostaria que elas falassem sobre isso, mas a carga horária oficial, que a Comissão Nacional de Residência Médica obriga e exige lá, é 60 horas semanais, com um máximo de 24 horas de plantões semanais, com 6 horas de folga pós-plantão. Sinto-vos dizer que isso aqui está no papel e eu não conheço um serviço de residência de cirurgia que assume isso aqui. Até algumas residências de clínica médica, de pediatria, eles até seguem bem esse modelinho. Mas ginecologia obstetrícia, ortopedia e cirurgia geral, eu não vejo isso aqui, tá? Por quê? Porque é muito complicado de você seguir um cronograma tão certinho numa especialidade que ela tem uma sobrecarga de informações, de conhecimentos muito grandes, tá? Então, normalmente, a gente acaba passando um pouquinho, tá? A gente brinca e fala para os nossos residentes, olha, cirurgia tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. E a doença não respeita horários. Eu não tenho como mandar o cara dar um tiro no cara só depois das 8 horas da manhã, porque o senhor foi dormir durante a noite. Esse tiro chega 2 da manhã, meia-noite, 1 da manhã. É o horário que a gente vai aprender a operar. Um tiro no fígado, um tiro no pâncreas, um tiro na barriga, um tiro no tórax. Então, eu tenho que te ensinar no horário que chega acidentado. Eu não posso pôr ele no congelador, deixar congelado, descongelar ele de manhã no micro-ondas para a gente operar ele para você aprender. Então, oficialmente, é algo que eu tenho que ser sincero, a gente tenta cumprir, mas a gente não consegue cumprir muito isso daí. Mas já foi pior. Eu falo para as meninas, assim, a minha residência, o meu R1 foi insuportável, mas o meu R3 foi 10 vezes pior. Quando eu fiz a residência de cirurgia do aparelho digestivo na Unicamp, para vocês terem uma ideia, o COREM, né, o Comitê de Residência Médica,
eles chamaram a gente porque não foi nenhuma... Eles faziam, né, as avaliações, as análises de se o serviço de residência estava seguindo os protocolos gerais, e para entrar no hospital da Unicamp precisa ter um crachá, e a gente era obrigado a passar para entrar e passar para sair. E a nossa carga horária deveria ser de 6 horas, né, de 6 a 8 horas dia. Só que a hora que a gente entrava, para a hora que a gente saía, porque a gente entrava 4, 5 horas da manhã no hospital, para poder dar tempo de ver tudo, trabalhar, ver toda a enfermaria, cuidar dos pacientes, prescrever os pacientes, para depois poder ir para a cirurgia, para depois poder ir para os ambulatórios. Então, a gente tinha que chegar um pouquinho mais cedo e terminava de ver a enfermaria, terminava de resolver as coisas que tinham, né, os trabalhos, os serviços de residente que tinham no hospital, 1 da manhã, meia-noite, 1 da manhã. Então, tinha dia, por exemplo, que eu escolhia. Eu vou chegar em casa, eu vou comer, vou tomar banho, vou dormir. Ah, eu vou dormir, foda-se, não vou comer nem tomar banho. Amanhã eu vejo se eu vou. De verdade, teve dia que eu passei 24 horas, 48 horas sem tomar banho, porque eu queria só dormir, eu só tinha 4 horas de descanso. Essas 4 horas eu optava por dormir. Teve dia que eu falei, eu não vou nem sair do hospital, eu ia para o quarto dos internos, tirava um interno do quarto e dormia lá, porque a gente já tinha um residente de plantão, então tinha a cama ocupada. Eu arrancava um interno, mandava ele embora e falava, eu vou dormir aqui. Para dormir no hospital, porque não compensava. Eu gastar 20 minutos para ir na minha casa, 20 minutos para voltar. Por 40 minutos eu durmo muito. Então a gente começava a fazer isso. Aí o que aconteceu? Porque a gente tinha que passar os crachás, na hora que vinha a listagem de hora, estava dando uma média de horário dentro do hospital, dos residentes da cirurgia, de 18 horas. Aí não era denúncia, foi uma coisa que estava no papel, estava dando lá que a gente tinha 18 horas de trabalho. Aí eles começaram a chamar a gente. Aí a gente, para não perder, porque não podia nem pensar em reclamar, né? Estava na Unicamp, tinha que engolir o choro e mandar ver. Não, a gente esquece de passar o crachá. Não, a gente foi, voltou. Não, entendeu? A gente começou a dar um monte de migué. Aí o que aconteceu? Para evitar esse problema, a gente pegou um residente da cirurgia geral, o R1, que era o primeiro ano dele, a gente era R3. Todos os residentes da cirurgia deixavam os seus crachás numa caixinha. E esse R1 era responsável pela caixinha dos crachás. Então, ele chegava pela cozinha de manhã, 3 horas, 4 horas, como todo mundo trabalhava. Só que às 8 horas da manhã, o trabalho dele era ir lá embaixo e passar o crachá de todos os residentes. Quando dava 5 horas da tarde, o objetivo dele, ele também tocava o celular dele, ele ia lá e passava os crachás para a gente ir embora. E todo mundo ficava no hospital trabalhando. A gente entrava pela cozinha e voltava pela cozinha. Então, todo mundo entrava pela saída e entrada de funcionários para não demonstrar oficialmente para o hospital que a gente estava ficando ali dentro, para a Coreme não dar mais trabalho. E era assim que a gente vivia. Esse residente chamava, ele era uma escala de R1, né? Ele chamava cão, era o cão. Ah, o cão hoje é o fulano, ele que está responsável pelos crachás e pelos pleitos. Então, assim, isso era a nossa carga horária. Meu R3 foi assim, eu sou sincero, foi o ano que eu quase, o ano que eu mais tive, assim, incertezas que eu tinha feito a coisa certa. Eu já estava no 3º ano, faltava só um para acabar, eu falei, eu não vou embora, agora eu vou continuar. Mas eu quase desisti, eu falei, se arrependimento matasse, eu estava morto. Bem, e aí? Apesar disso, né, após a residência e tudo mais, a gente vai sofrer outros desafios? Vamos. Quais são os desafios? Bem, isso aqui é a teoria, né? Hospital de Câncer de Barretos, a gente opera por robótica, com o Da Vinci. Né? Hospitais privados, a maioria dos nossos hospitais, convênios, a gente opera por videolaparoscopia, com salas bem equipadas, hospitais limpos, máquina de café e cappuccino na sala do conforto médico. Mas ainda, e é muito comum, a gente se depara com hospitais em condições insalubres. Nós estamos falando disso, hospitais públicos, nós estamos falando de Brasil, de uma saúde sucateada. Então, a gente vai se deparar com esse tipo de situação, onde nossos pacientes com corte, drenos, pus, sangue, estão internados um ao lado do outro. Nós vamos nos deparar com centros cirúrgicos mal equipados, onde a gente, de vez em quando, tem que fechar a sala, porque tinha um rato dentro da sala de cirurgia, onde a gente tem que sair correndo com o paciente, porque esse foco aqui,
pegou fogo e começou a derreter a parte plástica em cima do paciente. A gente sai, nós, o paciente entubado de anestesia geral, o anestesista e a enfermagem, para não explodir a sala com a gente lá dentro, porque o negócio começou a pegar fogo. Isso não é história, essas coisas aconteceram, tá? Então, assim, esse é um dos nossos desafios, a falta de estrutura pela qual a gente é obrigado a trabalhar. Falta de respeito, tá? Hoje, o cirurgião, principalmente quem trabalha no SUS, que trabalha em hospital, a gente não só não recebe, tá? A gente tem atrasos salariais importantes, como também a gente é obrigado a se pejotizar, a não trabalhar como pessoa física, a trabalhar como pessoa jurídica, a oferecer um serviço como empresa, com o objetivo de evitar que a gente entre no Ministério do Trabalho com recursos, quando a gente fica 5, 6, 7 meses sem receber. E caso vocês não saibam, nós, médicos, cirurgiões e todos os médicos, nós somos considerados trabalhadores essenciais. Os nossos serviços não podem ser parados. Se a gente entrar em greve e morrer um paciente, a gente responde criminalmente por isso, tá? Então, assim, é uma das outras frustrações do dia a dia de trabalhar no país como o Brasil, onde a gente não recebe, tá? Onde a gente é mal visto, tá? E principalmente pelos donos, né? Pelos patrões que são donos desses hospitais, tá? Mas apesar de tudo isso, por que então a gente continua? A gente continua porque está no coração da gente, a gente gosta, a gente se sente realizado pessoalmente. Eu sou uma pessoa realizada. Eu vou trabalhar com 5 meses de salário atrasado, cansado, porque no dia seguinte eu não tive vida. Eu poderia estar comendo, eu poderia estar dormindo, eu não. Eu estou aqui dando aula, mas porque eu gosto. Eu me sinto uma pessoa realizada. Eu trabalho muito, mas trabalho no que eu gosto. É aquela famosa frase, né? Faça o que você gosta e você não precisa trabalhar nem um dia da sua vida. É um pouco mentirosa essa frase, porque você trabalha assim. Mas não é tão frustrante. Você consegue chegar no final e ver que o teu trabalho, o teu paciente, ele é o teu resultado final e deu certo. Então, ser cirurgião, para mim, é eu conseguir olhar para o meu paciente que tinha um câncer e hoje ele tem uma cicatriz horrorosa na barriga, com uma hérnia desse tamanho, toda deformada, parece 2 cabeças de ET, e o cara chegar para mim e me agradecer porque ele está vivo, porque ele está vendo a filha dele crescer. Então, é isso que me faz amar e gostar tanto de ser cirurgião, tá? Peço desculpa pelo atraso, pelas intercorrências clínicas aí durante o desenrolar da nossa reunião e abro aí para vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Disse que vocês podiam falar tudo e eu não parei, né? Como sempre. Professor, nós adoramos a sua palestra, foi uma palestra muito esclarecedora para o nosso futuro, assim, informações que a gente, às vezes, tem dúvidas e não tem com quem buscar, né, esses esclarecimentos. Fiquei muito feliz com a sua palestra, muito obrigada em nome de toda a Liga por ter se predisposto a fazer a aula para a gente, a esclarecer. Pode ter certeza que o seu trabalho está sendo desempenhado com muito sucesso, porque a gente sabe quão bom o senhor é como cirurgião e como professor. Muito obrigada. E durante a palestra, algumas pessoas me enviaram algumas dúvidas, tá? A respeito desse tema. Então, agora eu vou ler para você, aí o senhor pode ir respondendo para a gente. Então, a primeira dúvida é se o senhor acredita que há diferença significativa na formação do cirurgião que faz residência em um interior de estado ou em centros e grandes capitais. Qual a diferença entre eles? Se tem muita diferença? Se eles são defasados? O que isso influencia na carreira? Certo. Bem, na verdade, os serviços de residência, eles são protocolados, eles são padronizados.
Então, assim, oficialmente, eles têm uma demanda muito parecida. Mas é óbvio que, por exemplo, alguns centros, assim, o que é eletivo não muda. Então, por exemplo, as subespecialidades. Você vê os pacientes de urologia, vascular, coloprocto, meu filho, hemorroida tem aqui no interior e na capital, hérnia tem aqui no interior e na capital, pedra de rim tem aqui no interior e na capital, igual, não muda. Mas na capital, o que acaba acontecendo mais é a violência. A gente tem os serviços de traumas de grandes centros são mais violentos, eu tenho muito mais, eles chegam a ter até enfermarias especializadas nisso, né? Porque eles têm uma demanda muito maior. É óbvio que um hospital que fica do lado da linha vermelha no Rio de Janeiro, você, como residente de cirurgia geral, você vai ter muito mais casos de tiro e facada, com certeza tiro, né, de todo tipo, em todos os lugares, qualquer lugar do corpo, do que, por exemplo, uma pessoa que está fazendo residências de cirurgia aqui em Araçatuba, né? Então, assim, nós tivemos no ano passado, nós fizemos um levantamento, nós operamos num ano 25 pacientes vítimas de ferimento por arma de fogo aqui no serviço nosso de residência de Araçatuba. Não é ruim, mas eu fiz a Unicamp. E a Unicamp era um serviço que 25 tiros dava mais ou menos era a quantidade de pacientes que eram operados a cada 15 dias. Tá entendendo? Então, assim, a demanda. Porém, o que acontece? Um hospital que tem uma demanda muito grande desse tipo de coisa não tem, por exemplo, uma demanda grande de cirurgia de pequeno porte. Elas vão operar aqui, por exemplo, os residentes de Araçatuba e do interior, de hospitais do interior, vão ter muito mais contato com cirurgia de pequeno porte, hérnias hiatais, vesículas, né, retiradas de lesões de pele, do que, por exemplo, um cara que está lá dentro do hospital da USP. Porque o centro cirúrgico da USP não para ele tirar um lipoma de pele, porque ele está sendo usado para fazer um transplante cardíaco, está sendo utilizado para fazer uma cirurgia de transposição de grandes vasos, a primeira robótica cerebral. Então, assim, ele tem essas perdas, tá? Para um residente de fase inicial, às vezes um hospital de grande porte é pior do que um hospital de menor porte, porque como ele é mais específico, ele assim, tem um chefe, um subchefe que está aprendendo, um sub do subchefe, um cara que está fazendo um fellow, o cara que está fazendo o fellow junto com ele, tudo na sala para aprender. Tem o R4, o R3, tem o R5 que está passando ali naquele momento, e aí tem o R2 e ele é o R1. Cara, ele não olha nem o pé do paciente, ele não consegue chegar nem no pé do paciente. Então, assim, ele às vezes nem opera, porque ele tem que ficar vendo esse monte de gente que está fazendo uma subespecialização. E o cara que está nesse hospital menor, ele consegue estar todos os dias com a mão na massa, porque ele é sozinho, ele tem que fazer todos os drenos de tórax, todos os catéteres centrais, tudo é dele. São menores potes, mas ele está pegando mão. Depois, com o tempo, ele vai adquirindo essa capacidade de complementação, e aí sim, um hospital de maior porte faz. Então, para a cirurgia geral, não muda muito. Vai mudar, sim, quando você quiser fazer um R4, um R5, aí sim, que é residência de subespecialidades, tá bom? Tá bom. E uma pergunta ainda com relação a essa. Aí, por exemplo, digamos que a pessoa esteja se formando no interior, né, em um hospital menor, e ela é R1, R2, e ela queira ir para um trauma, por exemplo, no R3, R4, aí ela tem a condição de transferir? Na verdade, você não faz transferência, você faz prova. Mesmo que você formado, tipo assim, eu sou de Rio Preto, eu prestei a prova para residência de cirurgia geral, o meu contrato de residência acabava no segundo ano. A partir do segundo ano eu estava desempregado, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Uhum. Eu tinha que fazer uma outra prova para fazer o R3, mesmo em Rio Preto. Então, assim, não importa o R3 e o R4 de cirurgia geral, ou seja, a subespecialidade, ele só é plausível, só é possível depois de realização de uma prova. Então, eu quero ser cirurgiã plástica.
Eu quero ser cirurgião plástica, primeiro eu preciso fazer 2 anos de cirurgia geral. Só que eu não consigo garantir a vaga de cirurgia plástica. Eu prestei prova para cirurgia geral. A hora que acabar, eu tenho que prestar uma outra prova para cirurgia plástica. Mas só vai poder prestar prova quem já fez os 2 anos de cirurgia geral. É um dos pré-requisitos para prestar essa prova é ter os 2 anos, é ter o certificadinho de cirurgião geral. Tá, entendi. Que é aquele pré-requisito que o senhor falou. Que é o E aí, pré-requisito. caso a pessoa queira ficar somente em cirurgia geral, faz os 3 anos completos. Faz os 3 anos completos e para por ali, tá? Tá. Uhum. Ainda sobre esse tema, professor, surgiu mais uma dúvida. Quais as diferenças entre as subespecialidades cirúrgicas que o senhor falou, do trauma, da ortopedia e do setor de urgência e emergência? Que elas se correlacionam bastante, né? A verdade é que assim, o cirurgião de trauma, ele é um cirurgião geral. Ele que assume a parte inicial, porque o grande problema é o seguinte, quando chega um paciente politraumatizado, um paciente para o hospital, ele não chega diretamente para o ortopedista, ele não chega diretamente para o plantonista, na verdade, num hospital específico, ele chega para o cirurgião geral. O cirurgião geral que põe a mão no paciente, olha, examina e fala, ó, esse paciente precisa operar a cabeça, o tórax, a barriga e a perna. Aí ele avisa o neurocirurgião para operar a cabeça e ele avisa o ortopedista para operar a perna. E ele opera o tórax e a barriga. Então ele é o cirurgião geral, tá? Ele faz o serviço de cirurgião geral, mas ele que organiza o serviço. Não havia essa especialidade até uns 20 anos atrás. Ela surgiu por uma necessidade, na verdade, por um gosto mais de alguns cirurgiões gerais de não trabalhar com a parte de gastro, não trabalhar com o que eu gosto. Paciente, eu não queria mais cuidar de omeprazol, eu não queria mais fazer ambulatório de hérnia, eu odeio essa parte, mas eu amo trauma, eu amo sangue, eu amo quebradura, eu amo aquele cara traçalhado, né? Que a maioria de vocês ama. Então, assim, aí ele faria especialidade em cirurgia do trauma, tá? Na Unicamp, por exemplo, o R1 e o R2 passa no trauma. Mas quando você faz o R3, você dá plantão de cirurgião geral lá, como chefe. Só que você dá plantão de cirurgião geral, você atende todas as emergências cirúrgicas, menos trauma. Eu atendo vesícula, eu atendo pâncreas, eu atendo intestino obstruído, eu atendo explosão de apêndice, mas eu não atendia nenhum trauma, porque tinha um R3 do trauma específico que atendia esse tipo de paciente, tá? Então, ele é plantão geral, mas ele fica só para politraumatizado. E ele é o cirurgião geral, ele que atende mesmo, ele que é o clínico do pronto-socorro, tá? Só que ele não vê dor de cabeça, ele não vê dor de garganta, ele não vê nada clínico. Ele só vê o que possivelmente é cirúrgico de trauma. E aí que tá, o ortopedista e o emergencista, eles normalmente não tocariam nesse paciente, nos serviços que tem. Mas a maioria dos hospitais não tem cirurgião do trauma. Então, quem toca no paciente é o emergencista. O ortopedista é chamado sempre depois. Tá. Uhum. Certo, professor, obrigada. E tenha uma última dúvida, que é como funciona a residência médica em cirurgia geral agregada ao serviço militar? Olha, eu tenho pouca experiência nesses quesitos. Os hospitais militares, eles são hospitais que, eles são hospitais particulares, tá? Eles atendem um grupo específico de população, que é militares e familiares de militar. Existem algumas nuances, algumas modificações agora, já são mais recentes, que eu sei que eles estão recebendo pacientes civis, que a gente fala. Então, é um serviço que normalmente acaba sendo um pouco mais eletivo. Eu tenho poucos serviços de urgência e emergência, tá? Mas eu tenho muito pouca experiência para te falar isso. Eu trabalhei como militar, mas eu trabalhei como recém-formado. Eu terminei a faculdade e fui trabalhar em hospital militar. Trabalhei dentro de uma base aérea. Eu tinha um grupo de 3.000 pessoas que eram para atender no hospital. Eu cheguei a ficar uma semana de plantão e atender 2 pessoas em uma semana. Que era dentro de uma base. Tipo assim, quase não tinha ninguém doente lá dentro, entendeu? Era mais ou menos isso.
Certo. Então, tudo bem, doutor. Então, acabaram as perguntas por hoje. Muito obrigada de novo Nada, que pela isso. palestra, pela aula. Obrigada a todos que assistiram a gente durante todo esse período. E boa noite para todos vocês. Obrigada mesmo. Obrigado a Beijo. vocês. Beijo, viu? Tchau, 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 gente. tchau.